Fechou? Vamos lá? Hoje o tema é justamente o que não fazer para emagrecer. Porque vocês sabem muito, já ouviram falar muito sobre o que fazer para emagrecer. Mas vocês já ouviram falar sobre o que não fazer para emagrecer? Rafa, você me diz se tiver algum problema de conexão, qualquer coisa assim, tá bom? Então, pessoal, vamos começar hoje? Então, seguinte. Primeiro, vamos começar com esse paradoxo do excesso de esforço e restrição extrema. Muita gente acha que exercitar demais, ou principalmente fazer uma restrição absurda, é o que justamente vai trazer o efeito, vai trazer o resultado, vai te emagrecer. E muito pelo contrário. Se você faz uma restrição muito alta e principalmente reduz muitas calorias, você pode acabar reduzindo também sua massa muscular, acabar a sua disposição. A gente sim precisa de uma necessidade de calorias específicas e você reduzir totalmente e retirar de uma vez por todas vai levar a um efeito oposto. Às vezes o seu corpo não vai conseguir emagrecer e principalmente não vai ser tão sustentável, tá bom? Então não quer dizer que só porque você está se esforçando mais, você vai ter mais resultados. Então vamos emagrecer de forma inteligente. A gente vai aprender tudo isso aqui nessa aula, tá bom? Então, pessoal, seguinte, o objetivo é economizar o tempo e energia de vocês, porque a gente sabe que emagrecimento não é fácil. E principalmente não é fácil quando você experimenta dietas da moda, começa a fazer dietas muito restritivas que você não consegue sustentar por um longo período de tempo. Por isso que é importante saber o que não fazer antes da gente aprender o que fazer, tá bom? Hoje eu só vou comentar com vocês, eu não vou ler tanto o chat, tá bom? Vai ser um formato um pouco diferente de aulas, tá certo? Então, seguinte, vamos começar então com estratégia de restrição extrema, que realmente não funciona, apesar da gente perder peso. No começo, é algo que a longo prazo você não consegue perder peso, tá bom? Então vamos lá? Ó, cortar calorias, igual a gente estava falando mais cedo, né? Cortar calorias drasticamente não é algo que vai fazer você emagrecer e manter esse seu peso. O que seria cortar drasticamente? É pegar uma dieta pronta, trabalhar ali com uma dieta de 1.000, 1.200 calorias, sem saber como que é a sua rotina, sem saber como que é o seu gasto. Então, é preciso a gente calcular individualmente as suas necessidades para você ter resultados de verdade, né? E além disso, outra estratégia que é muito utilizada é zerar um grupo inteiro. Zero carboidrato, zero gorduras. Gente, a gente tem que pensar o seguinte, os nutrientes, eles são necessários, tanto carboidrato, proteínas e gorduras. Mas eles são necessários em equilíbrio, né? Não é cortando totalmente um grupo alimentar, como o carboidrato que vocês veem por aí, que vai trazer o resultado de verdade, tá bom? Então, além disso, pular refeições como café da manhã, por exemplo, tem muita gente que gosta de pular o jantar, né? Isso pode aumentar a fome de vocês e principalmente fazer vocês acabarem tendo um descontrole alimentar, beliscando mais. Por isso que pular refeições não é algo, não é uma estratégia inteligente para vocês terem resultado de verdade, tá bom? Então, o interessante mesmo é que vocês, deixa eu trazer aqui para vocês verem, fugir desse ciclo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Isso. Um ciclo onde você pula um café da manhã, por exemplo, depois belisca, almoça. Pula um lanche da tarde porque você quer emagrecer, depois acaba beliscando novamente. E aí belisca normalmente é o quê? São doces, chocolates, alimentos que a gente sabe que tem muitas calorias. Por isso é preciso ter cuidado com a sua alimentação e não acabar pulando refeições para emagrecer, né? Porque você sabe que uma hora você vai querer compensar e não é ideal fazer isso, tá bom? Tá certo? Então vamos voltar aqui. Deixa eu ver isso. Tudo certo aí, Rafa? Tá certinho aí? Rafa Correia, obrigado também por seguir, seja bem-vinda. Vamos trazer aqui, ó, momento de perguntas. Vocês já tentaram alguma dessas estratégias? Vocês já tentaram pular refeições? Vocês já tentaram cortar drasticamente as calorias? Manda aí no chat. Vamos entender.
Vocês já tentaram alguma dessas estratégias? Por quê? Normalmente, essas estratégias podem até, a curto prazo, fazer você perder peso. Mas, a longo prazo, pode ser algo que você não consiga manter. E normalmente você acaba compensando depois e ganhando esse peso que você perdeu. Isso desmotiva, né? Sim, pular dá muita fome à noite. Pois é, Vânia, se você pula às vezes um lanche da tarde, fica só com almoço e um jantar, chega na parte da noite você está cansada. Às vezes cansada do serviço, cansada do dia, e ainda está com fome porque você pulou uma refeição, né? Exatamente. Perfeito. Então vamos continuar. Pessoal, seguinte, então, soluções mágicas sem fundamento é outra coisa que a gente vê muito, falando que vai ter resultado, né? Por exemplo, detox é uma opção que a gente sempre vê por aí e é preciso ter muito cuidado, porque o detox em si, quando a gente fala de sucos que sejam detox, esses chás que falam que vão emagrecer, esses específicos, eles não têm comprovação que vão trazer resultados, porque não trazem resultados. Então, a gente pensar nisso, pensar justamente em que opções que a gente considera para fazer. Então, não existe solução mágica, né? Depender de suplementos e termogênicos, como se isso fosse milagroso também, né? É outra questão que muitas pessoas pensam sempre em utilizar. Tanto os suplementos para, principalmente, acelerar o processo de emagrecimento. A gente sabe que a cafeína, por exemplo, é um suplemento que pode te ajudar no exercício físico, tem seu papel termogênico, mas ele não vai fazer um milagre, não vai fazer você realmente perder peso e também pode trazer riscos à saúde, se não usado da maneira certa, né? Então, além disso, restringir o consumo de água. Tem muita gente que acaba achando que retirar a água vai fazer você desinchar, e muito pelo contrário. Quando a gente pensa em desinchar, tirar aquele acúmulo de retenção de líquidos, é justamente se hidratando, bebendo água mesmo. Chás podem ajudar, mas não é o chá que vai resolver seu emagrecimento. Nesse caso, o chá pode te ajudar a se hidratar também, né? Perfeito, tá bom? Então, uma fotinha de um suquinho detox para vocês. Tá certo? Deixa eu voltar aqui. Isso. Então, pessoal, ó, deixa eu ver se eu consigo. Isso. Outra coisa são os comportamentos, né? Que também influenciam vocês na hora de vocês se alimentarem, né? E faz a diferença na perda de peso. Então, quando a gente pensa, né, em compensar o excesso de comida, o exagero na alimentação no exercício físico, não é uma relação interessante que a gente tem com a alimentação. Por quê? É uma relação tóxica com o exercício físico para você justamente querer compensar onde na alimentação está desequilibrado. Então, ter essa noção de que o exercício físico não compensa uma dieta que não está ajustada, faz você talvez até ter uma relação melhor com o exercício, às vezes se cobrar menos e fazer com maior prazer. Então lembrar disso, o exercício físico ele não compensa uma dieta que não está ajustada, tá bom? Além disso, outras estratégias como pesar diariamente pode ser que não seja tão interessante. Por quê? Porque você vai ficar se comparando. Então vamos começar ali, por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira você ganhou um peso no final de semana que você não comeu direito. Chega na terça, perdeu um tiquinho de peso, quarta perdeu novamente e quinta ganhou novamente. Imagina, você chega na quinta-feira e ganhou 500 gramas. Está com 500 gramas a mais. Isso pode te desmotivar. Imagina você chega na sexta-feira e pensa assim, nossa, essa semana não perdi peso nenhum. Dá vontade de seguir e ter uma dieta ajustada no final de semana? Não dá. Então, ter essa noção de que pesar várias vezes pode até atrapalhar você. É preciso a gente saber disso, né? E outra coisa é apostar em dietas da moda. Eu sei que muita gente tenta nisso, porque quer perder peso rapidamente e aí escuta, ouve falar nas redes sociais de uma dieta específica faz você perder peso. Olha, essa dieta específica faz você ter resultados maiores. E muitas das vezes você acaba entrando numa cilada. São dietas que não são sustentáveis a longo prazo e você acaba ganhando esse peso novamente. Acaba que você não consegue segurar, não consegue se manter naquela dieta por um longo período de tempo.
além de faltar nutrientes, vitaminas, fibras, carboidrato, proteína, dependendo da dieta, entenderam? Então é preciso ter noção disso, que dietas da moda não são adequadas. Então quando vocês verem uma dieta específica, seja uma dieta da selva, dieta do ovo, dieta da lua, são dietas que não encaixam na nossa realidade. E a gente precisa ter uma alimentação que seja ajustada, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, para vocês que se pesam todos os dias, tentem pesar às vezes uma vez por semana. É uma alternativa um pouco mais, como que eu posso dizer, mais saudável do ponto de vista de ansiedade, da gente não ficar pensando tanto no peso na balança, pensar também em outros benefícios que o emagrecimento pode trazer, tá bom? Perfeito. Deixa eu ajustar aqui. Ó, e agora, pessoal, vai ser um conteúdo exclusivo para vocês que querem participar, tá bom? Conteúdo exclusivo da nossa comunidade. Então é o seguinte, pessoal. Então, deixa eu trazer para vocês como emagrecer de verdade. Como que a gente pode emagrecer de verdade? Tá legal aí, Rafa? Tá certinho? Então, seguinte, como que vocês podem emagrecer de verdade? Vou deixar aqui para vocês verem, tá bom? Vamos pensar o seguinte, né? Deixa eu ver, esqueci aqui. Uma estratégia é reduzir as calorias diárias. Sim, estratégia para que você perca peso de verdade. Reduzir as calorias, trabalhar com déficit calórico é sim uma alternativa para você perder peso. Então, uma alternativa interessante e é a base do processo de emagrecimento. Estabelecer também uma rotina de alimentação e do sono. Mas, Davi, por que do sono? Obrigado pelo heart, me viu, Camila? Por que do sono? Porque o sono também pode influenciar na sua fome, na sua sensação de saciedade, de estômago cheio, por exemplo, de barriga cheia, e a sensação de fome, né? Então a gente tem hormônios que são regulados justamente pelo sono. E ter uma rotina alimentar também facilita você. Você sabe que ali, por exemplo, chega próximo das 5 horas da tarde, você está com fome. Mas você sabe que, por exemplo, 5h30 você já vai comer, né? Já tem uma refeição ali que você já sabe que você vai seguir. Então, ter uma rotina pode facilitar para vocês também, né? Então, vamos pensar também em praticar a alimentação consciente, que se chama de Mindful Eating. Davi, o que é Mindful Eating? É justamente isso, é só o termo em inglês. A alimentação que seja consciente, que você esteja naquele momento e sinta o sabor da comida. Sentir o momento pode ajudar você a não exagerar, né? Você sentir que você está comendo, comer mesmo de verdade, mas sentir o sabor do alimento. Não precisa mastigar 20 vezes, 30 vezes, mas que você pelo menos saiba o que você está colocando na boca e sinta sabor, textura, né? É interessante pensar nesse lado também. E outra coisa é pensar também no foco na saúde, não apenas no peso. O peso, ele sim, para muita gente, é uma forma de falar assim, olha, estou tendo resultados ou não, né? Mas a gente tem que pensar que o resultado de verdade não vem só da perda de peso. Vem da melhora da saúde, vem às vezes nas medidas. Você consegue perder medidas antes de realmente perder peso. Então tem outras coisas que a gente pode perceber que o seu resultado está vindo, né? E por consequência você vai perder peso, tá bom? Então é pensar no seguinte, a perda de peso é consequência de hábitos mais uma alimentação ajustada, entendeu? E, deixa eu só terminar de apagar aqui. E momento de perguntas. Vamos aproveitar e qual tema, qual assunto que vocês gostariam de ouvir nesse formato mais profundo? Porque é um formato um pouco mais aprofundado. Tem algum outro assunto que vocês gostariam de saber? Pode mandar aí no chat que eu vou ficar muito feliz de ver as sugestões de vocês, viu? E essa é uma foto minha feliz de ter concluído uma aula rápida com vocês aqui, tá bom? Essa aula aqui está sendo gravada e depois eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Fechou?